Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da plataforma Moretti. Bom, no canal são apresentados assuntos referentes tanto ao curso de agronomia quanto ao de engenharia agrícola. Bom, o meu nome é Gabriele Santiago de Campos e hoje nós vamos falar sobre os transformadores elétricos trifásicos para a disciplina de energia na agricultura. Bom, primeiramente, para eu poder explicar para vocês sobre o transformador trifásico, é necessário que vocês entendam o conceito da estrutura de um transformador. A estrutura do transformador é formada pelo núcleo de ferro, que forma um circuito magnético fechado, e esse núcleo ele é composto normalmente por duas chapas com um material genético. Bom, no núcleo nós temos dois enrolamentos, né? Enrolamento primário e enrolamento secundário. Também pode ser chamado de bobina, tá, pessoal? O enrolamento secundário. O enrolamento primário, ele é definido através do número de espiras primárias e o enrolamento secundário é definido pelo número de espiras secundárias, tá? O transformador, pessoal, ele funciona por uma tensão alternada, tá? Bom, vamos lá. Princípio do funcionamento de um transformador, né? Então, aqui nós temos o enrolamento primário, ele é conectado numa fonte de tensão, né? A gente diz que ele é primário porque ele recebe uma tensão variável no tempo, tá? Então, nós temos aqui, vai entrar um fluxo primário, uma tensão primária, essa tensão vai passar por esse circuito magnético e vai sair, né, através da tensão secundária, um outro fluxo. Então, a tensão secundária, ela vai alterar a tensão primária, a qual entrou, né, passou por esse fluxo magnético, e daqui pode sair tanto uma tensão maior como menor. Então, entra uma tensão X, passa pelo fluxo e sai uma tensão Y, maior ou menor. Bom, o circuito e relações de um transformador ideal, né? A gente diz por que ele é ideal, né? Porque ele é livre em todos os tipos de perdas. Então, se o número de espiras primárias for maior que o número de espiras secundárias, nós vamos ter uma tensão primária maior que a secundária. Nesse caso, nós teremos um transformador abaixador, tá? Vale ressaltar que boa parte dos transformadores, eles são abaixadores. Posso citar um exemplo como do poste elétrico, né, gente? Ele baixa a tensão de 13.000 volts da rede para 127 volts, por exemplo, para uma casa receber essa energia, né? Bom, seguindo. Se o número de espiras primárias for menor que o número de espiras secundárias, nós teremos uma tensão primária menor que a secundária. Nesse caso, nós teremos um transformador elevador, ou seja, vai entrar uma tensão mais alta, não, uma tensão mais baixa, perdão, uma tensão mais baixa, vai passar pelo aquele fluxo que eu expliquei e vai sair uma tensão maior, mais alta, né? Se o número de espiras primárias for igual ao número de espiras secundárias, teremos tensões primária e secundária igual. Nesse caso, nós teremos um transformador isolador, tá? Bom, as aplicações, né, dos transformadores de potência. Temos aqui um exemplo, né, de uma subestação de geração. Por exemplo, geração de energia eólica, hídrica, solar. Então, essa energia, ela vai chegar no transformador, que vai aumentar ela, nesse caso, para demandar na rede. Então, conforme essa tensão vai passando uma longa distância, ela vai perdendo, né, tensão ao longo da distância. Por isso que nós teremos outra subestação transmissora, para conseguir jogar essa energia, essa tensão para frente, até chegar, por exemplo, num poste elétrico que tem na frente da casa de vocês, por exemplo, né? Esse poste ele vai ter embarcado um transformador trifásico. Esse transformador vai diminuir a tensão da rede, né, para conseguir chegar na sua casa essa energia com um valor mais baixo. Bom, sistemas trifásicos, né, pessoal? Então, é interessante saber que os geradores monofásicos, eles são mais comuns em equipamentos domésticos, tá? E os trifásicos, eles já são equipamentos recomendados, são recomendados para equipamentos grandes com cargas bem elevadas, tá? Aqui nós temos um transformador trifásico a óleo e um transformador trifásico a seco. O a óleo, ele possui uma isolação por um óleo mineral dentro desse tanque, né? Então, ele possui 3 bobinas, uma, a segunda e a terceira. A primeira, a segunda e a terceira. Essas bobinas, elas estão imersas nesse tanque de óleo mineral, tá?
Já o transformador trifásico a seco, né? As bobinas estão em compartimentos, né? Internos separados, né? Ou seja, aqui não tem óleo, o isolamento delas se dá por meio de resina epóxi. É interessante saber que o transformador trifásico a óleo ele tem um custo mais reduzido do que o a seco. Contudo, o a seco ele é mais seguro. Por que ele é mais seguro? Porque ele tem o menor risco de explosão. O risco de explosão num transformador trifásico a seco é praticamente nulo, tá? Hoje em dia, gente, é mais comum utilizar os transformadores a seco, tá? Devido ao que eu acabei de falar, devido à sua maior segurança e também aos baixos custos com manutenções, tá? Bom, entrando em sistemas trifásicos, pessoal, os transformadores trifásicos, eles são equipamentos indispensáveis para o funcionamento de um sistema elétrico, tá? O transformador, ele permite adequar o nível de tensão à necessidade de geração, transmissão ou distribuição de energia. Como vantagens, nós temos que os transformadores trifásicos são mais leves e menores que os monofásicos para uma mesma potência. São mais eficientes no fornecimento de energia e a potência total dele nunca será igual a zero. Beleza? Sistemas trifásicos, pessoal. Então, a gente vai tratar do princípio da operação dos sistemas trifásicos, né? Que é a configuração adotada no nosso sistema de geração, de transmissão e distribuição de energia, tá? Em geral, gente, as máquinas rotativas, por uma questão mesmo de aproveitamento do ângulo de rotação, ela utiliza uma distribuição das bobinas que gera 3 tensões defasadas na representação de um gerador senoidal, com 3 condutores, que seria o condutor A, o condutor B e o condutor C, né? Em relação a uma determinada referência, que seria o 0 volts, que é a referência superficial da Terra, tá? Ou seja, é colocada uma haste na Terra para referenciar o sistema, tá? Nós temos aqui 3 fios saindo do gerador, né? Cada um com uma tensão com fases diferentes, tá? Vale ressaltar que as 3 fases elas têm a mesma amplitude, ou seja, a tensão A é igual à tensão B, que é igual à tensão C. Bom, mas por que isso acontece? Olhando esse diagrama aqui, pessoal, um diagrama mais simples, nós de um gerador trifásico, claro, teremos que o rotor do gerador, representado por um ímã, tá? Ele rotaciona numa frequência constante, que quando se aproxima dessas bobinas, por exemplo, aqui, ó, tensão A, tensão B, tensão C, essas bobinas, elas são distribuídas no estator na parte estática. Então, essas bobinas, gente, elas estão espaçadas sempre a um ângulo de 120 graus, tá? Lembrando que as 3 fases, como eu já citei, elas sempre têm a mesma amplitude. Pessoal, para ser trifásico, o dispositivo, ele deve ter, né, ele terá 3 impedâncias separadas, tá? Antes de eu falar das impedâncias em geral, eu gostaria de falar que existem 4 configurações possíveis. 4 configurações possíveis para um transformador, que seria a ligação estrela-estrela, estrela-triângulo, triângulo-estrela e triângulo-triângulo. Eu vou explicar no próximo slide como que funciona essa ligação. Bom, então o que vai acontecer? Por exemplo, o motor ele vai ter uma bobina para cada fase. Então, a primeira forma possível para conectar a impedância é a conexão estrela, tá, pessoal? Essa conexão aqui. O que acontece? Deixa eu pegar aqui a caneta. Ok, peguei. Então, cada impedância, impedância A, impedância B, impedância C, vai ter uma ligação. Por exemplo, a impedância A tem os terminais 1 e 2, a impedância B, terminais 3 e 4, a impedância C, terminais 5 e 6. Aqui vai ocorrer a ligação da terminal 2, 4 e 6. Como vocês podem ver representado aqui embaixo, seria essa ligação aqui, por isso que se diz estrela, tá? Já a outra forma que a gente tem de ligação dos terminais no sistema trifásicos, né, sistemas trifásicos, é o triângulo, né? Que nem eu já citei ali, as impedâncias e seus devidos terminais. Aqui, a ligação acontece entre o terminal 2 e 3, 5 e 4, e o 6 se liga com 1. Como vocês conseguem observar na figura abaixo, representado por um próprio triângulo, né? Nós temos aqui a ligação dos terminais 2 e 3, do 4 e com 5, e do 6 com 1, tá? Vale lembrar, pessoal, para tentar exemplificar melhor, para vocês conseguirem visualizar, nos motores elétricos, né, é comum na partida eles serem ligados pela ligação estrela, tá?
pela configuração estrela. Por quê? Porque inicialmente a gente quer que ele consuma uma corrente de partida menor, né? Ou seja, para que ele possa acelerar com uma potência mais baixa. E depois, quando ele já estiver, né, em movimento, ligado, se desenvolvendo, o próprio sistema vai comutar para a ligação triângulo, tá? Por que ele vai comutar automaticamente para a ligação triângulo? Porque é necessário que ele se desenvolva o máximo possível com a sua potência máxima possível nominal, tá? Muito obrigada!